com imenso prazer, né, que eu venho mediar essa live de hoje, da série de aulas Eu Falo CA e Você, com a maravilhosa Renata Bonotto, que veio compartilhar um pouco com a gente o conhecimento e a experiência dela sobre letramento para pessoas com necessidades complexas de comunicação, um tema muito, 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 muito importante para nossas crianças. E para todas as pessoas com necessidades complexas de comunicação, não só crianças. Então, Rê, muito obrigada por disponibilizar teu tempo e por compartilhar teu conhecimento conosco essa noite. Eu passo a palavra para Renata, para ela dividir com a gente um pouco do conhecimento dela sobre esse tema que é tão importante. Obrigada, aproveitem. Ok, muito obrigada, Rê. Boa noite para todo mundo que está aqui, que já está chegando, né? Eu acho que eu gostaria, assim, já interajam aqui um pouquinho com a gente, escrevendo um pouco ali no chat, né? Que função vocês exercem aí nesse escopo aí, né, da comunicação aumentativa alternativa, talvez um pouquinho se vocês estão nessa etapa de letramento aí com os filhos e filhas de vocês, comentem aí só para eu me situar também. Olha, fono, ok, busca de conhecimento, joia, ok. Gente, esse é um assunto importante. Eu vejo assim que a gente está cada vez mais ampliando em termos de interesse no tema, mas, no entanto, ainda um tema que a gente não tem tanto conhecimento e, inclusive, pesquisas e talvez até interesse, né? Eu fiz algumas pesquisas, assim, visitei algumas bases de dados e eu cheguei à conclusão, até fiz umas anotações aqui, que aqui no Brasil a gente tem pouquíssimas pesquisas que enfatizam alfabetização, letramento de pessoas com deficiências. Tá? Se a gente faz uma busca sobre esses temas, sem incluir deficiência, a gente tem muitos estudos. Se a gente já inclui a questão da deficiência, diminui significativamente a quantidade de estudos aí no Brasil em relação a isso. Dos estudos que enfatizam esses temas, só para a gente estabelecer o contexto, a gente quase que não tem estudos que enfatizam pessoas que têm necessidades complexas de comunicação. Quando esses estudos envolvem pessoas que têm necessidades complexas de comunicação, eles estão muito mais dedicados a trazer aspectos relativos à comunicação aumentativa e alternativa, do que também explicitar mais aí os processos que têm a ver mais detidamente com aprender a ler e a escrever, ok? A gente sabe, né, e uma das suposições e hipóteses para mim em relação a essa questão, possivelmente tem a ver com o fato de que, nesse contexto, a gente acaba lidando, né, na área da deficiência, no ensino, né, para ler e a escrever, e as pessoas com necessidades complexas de comunicação, nós lidamos com um mito extremamente recorrente, que é o mito de que, para aprender a ler e a escrever, a pessoa precisa falar. Tá? Então, inclusive, no livro assim que me orienta e me guia muito assim, nessas reflexões, né, que é este livro aqui, que é o livro da Karen Erickson e do David Copenhagen, eles falam de um evento onde eles estiveram há mais de 30 anos atrás, e eles fizeram essa pergunta: se os professores acreditavam que as pessoas, né, as pessoas que não falavam, poderiam aprender a ler e a escrever.
E as mãos que levantaram eram as mãos tímidas. E naquele contexto também, eles lançaram a seguinte pergunta: pessoas surdas conseguem aprender a ler e escrever, e aí? Então, as pessoas ficaram meio que assim, e davam justificativas também em relação a isso ser possível ou não ser possível também. Então, esse é um pouquinho do contexto que a gente vê. No Brasil, nós vemos que a gente está ampliando em termos de compreensão da importância da comunicação aumentativa e alternativa, principalmente da comunicação aumentativa e alternativa como acessibilidade para a comunicação, e entendendo que mesmo a comunicação mediada por símbolos, símbolos de imagem, né, que são os sistemas visuais, né, eles, por melhor que a gente, e por melhor que seja o nosso esforço em organizar um sistema robusto, esse sistema robusto, ele não é o suficiente para dar conta de todas as necessidades. A gente nunca vai ser bom o suficiente e não teremos a capacidade de decifrar ou saber de antemão o que uma pessoa quer se comunicar. Então, é importante também todo esse processo de letramento para que essas pessoas, né, para que as pessoas com necessidades complexas de comunicação, elas possam acessar e aprender aí gradativamente e de forma progressiva habilidades que permitam que ela se comunique com plena autonomia. E isso é uma construção, é algo que a gente começa cedo, tá? E isso pode durar, né, ao longo do tempo. Mesmo, principalmente mesmo cada um de nós, se a gente recuperar a nossa história de aprendizado, a gente sabe que quanto mais a gente lê, quanto mais a gente escreve, melhor nossas habilidades vão ficando nessa área. Então, às vezes a gente estabelece certos limites, tá? Os limites de que precisa estar num enquadre, mas não é bem assim que funciona. A gente aprende, a gente começa a ter domínio da linguagem e o domínio da linguagem vai avançando pouco a pouco, e gradativamente. Então, isso é um contínuo assim como é para nós, tá? Então, quando a gente ingressa, por exemplo, na escola no primeiro ano e a gente acessa letramento convencional, a gente vai fazendo essa caminhada gradativamente, e quando a gente está no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, as habilidades elas crescem com o tempo e com as necessidades que a gente vai tendo, quer na escola, em níveis diferentes, e depois no mercado de trabalho, ou dependendo da atividade que a gente desempenha, nossas habilidades, elas melhoram, essas habilidades vão expandindo gradativamente, ok? Então, essas são algumas ideias, assim, iniciais para a gente compartilhar. Também gostaria, né, de, nesse momento, né, conversar um pouquinho sobre por que que eu uso, em geral, o termo letramento, em vez de usar o termo alfabetização. Não. Não sei se... Ninguém nunca me perguntou sobre isso, mas eu acho importante a gente conversar um pouquinho sobre isso também, né? Não sei se vocês já ouviram falar sobre as diferenças entre letramento e alfabetização. Eu acho que isso também é importante que a gente tenha clareza. A alfabetização é algo que a gente ouve com mais frequência, temos muitos livros a respeito disso. Eu gosto de pensar em alfabetização muito atrelada à palavra alfabeto, que tem, às vezes, muito a ver com ler e escrever, mas com uma ênfase no código, com uma ênfase aí no alfabeto. Porém, não se trata apenas do alfabeto aprender a ler e a escrever, né? Então,
esse aspecto é algo que a gente precisa entender. Quando a gente vai falar sobre letramento, nós não estamos falando apenas do código, nós estamos falando de sim, o código também está envolvido, mas de todos os processos que têm a ver com o uso da linguagem, na forma escrita, tanto para eu ler aquilo que está escrito, quanto para eu produzir formas escritas também. Então, letramento é algo muito mais abrangente. O letramento abrange esses contatos que a gente pode ter de forma muito abrangente, de forma muito ampla, no cotidiano e, enfim, ao longo da vida, nas diversas práticas que se relacionam aí com aprender a ler e a escrever. Ok? Bom, a ideia aqui é a gente ter uma aula. Não sei se vocês têm perguntas, vão fazendo algumas perguntas e eu vou acompanhando um pouco por aqui também, tá? Então, tendo falado um pouquinho sobre essas questões, eu quero conduzir um pouco esse o tempo que a gente vai ter, em dar um panorama geral ali sobre essas possibilidades de costurar a comunicação aumentativa e alternativa com os processos de ensino e aprendizagem, né? Aprender a ler e aprender a escrever, e, é claro, também indicar alguns recursos para vocês que se relacionam com essas possibilidades também. Ok? Então, eu tenho, para eu não me perder e ter assim, eu fiz aqui um documento que eu vou me orientar um pouquinho com ele. Posso compartilhar aqui também. Eu comecei a fazer slides, mas, enfim, achei que eu estava conseguindo me organizar mais dentro de uma lógica, então eu fiz um texto aqui no Word e vou compartilhar aqui para vocês poderem acompanhar um pouquinho o que eu estou lendo. Não sei se vocês já ouviram falar sobre a Carta de Direitos da Comunicação, a gente já publicou no Comunicatea antes, tá? Mas vou falar aqui um pouquinho sobre o que se diz nessa carta, né? Esse é um texto da Karen Erickson e do David Copenhagen, falando um pouquinho mais, né? E situando, inclusive, conceitualmente, esses aspectos. Tá? Então, essa Carta de Direitos, né, afirma o seguinte: todas as pessoas, independente da extensão ou gravidade da sua deficiência, têm o direito básico a usar o conteúdo impresso, além, né, desse direito geral, há certos direitos que devem ser garantidos a todas as pessoas. E esses direitos básicos são, primeiro, direito à oportunidade de aprender a ler e a escrever. E oportunidade aqui, nesse contexto, envolve o engajamento na participação ativa em tarefas realizadas com alto sucesso. Tá? O segundo item diz assim: o direito a ter sempre textos acessíveis, claros, significativos, cultural e linguisticamente apropriados. Textos, de modo amplo, variam de livros ilustrados a jornais, romances, caixas de cereais e documentos eletrônicos. Acho que essa definição de texto é extremamente importante, porque quando a gente entra nesse contexto e se refere a aprender a ler e escrever, às vezes a gente se preocupa só com livros, mas a leitura e o texto escrito, as palavras, elas estão em toda parte, né? E elas também constituem textos, pensando nessa definição. Essa carta também diz, no item 3, o direito de interagir com outras pessoas ao ler, escrever ou ouvir um texto. A interação envolve perguntas, comentários, discussões e outras formas de comunicação sobre o texto ou relacionadas a ele. Nesse item aqui, a gente consegue ver de forma muito clara o quanto ler e escrever também interage com comunicação. Então, fazer perguntas e comentários sobre aquilo que a gente leu ou aquilo que a gente está escrevendo faz parte desse processo também. O item 4 fala o direito à escolha sobre a própria vida, que se tornam disponíveis por meio das competências de leitura e escrita.
Essas escolhas sobre a vida incluem, mas não se limitam a emprego, mudança de emprego, independência, participação na comunidade e autodefesa. Gente, isso aqui é pensar no letramento para além do aqui e agora, para além de entender palavras, mas pensar o quanto isso se integra à vida e traz autonomia para que a pessoa possa gerir e ter mais gestão e gerência sobre a própria vida dela. Um pouquinho mais para baixo, a gente vê o direito a oportunidades educacionais ao longo da vida, incorporando o ensino e o uso da leitura e da escrita, as oportunidades educacionais para aprender a ler e a escrever, independente de quando são oferecidas, têm o potencial de empoderamento, que não pode ser retirado da pessoa. O item 6 é o direito a ter professores e outros prestadores de serviços que sejam bem informados sobre métodos e princípios que conduzem ao letramento. Esses métodos incluem, mas não se limitam a ensino, avaliação, as tecnologias necessárias para tornar o letramento acessível a pessoas com deficiência. E esses princípios incluem, mas não estão limitados a crenças de que ler e escrever se aprende em diferentes lugares e momentos. E ninguém é muito comprometido para se beneficiar das oportunidades para aprender a ler e escrever. Essa frase ela é extremamente importante, porque é uma das principais dúvidas que as pessoas têm. E é também, possivelmente, um dos principais motivos porque pouco ou nada se investiga ainda no Brasil sobre letramento e pessoas com necessidades complexas de comunicação, né? Então, ninguém é muito comprometido para se beneficiar das oportunidades, né, de aprender a ler e escrever. O item número 7, o direito de viver e aprender em ambientes que oferecem modelos variados do uso de linguagem escrita. Esses modelos são demonstrações do uso da escrita com propósito, como ler uma receita, pagar contas, contar uma piada ou escrever uma carta. E o oitavo ali, o direito de viver e aprender em ambientes que sustentem as expectativas e as atitudes de que todos são aprendentes quando se trata de ler e escrever. Então, acho que são importantes, né, esses itens aqui, e eles nos fazem refletir sobre várias questões. Eu, particularmente, acho que é muito potente este trabalho, essa carta, né, e principalmente quem escreve ela, que é o David Yoder, a Karen Eriks, o David Copenhagen, né, essa carta foi escrita em 97. Então, assim, nós estamos em 2023. Eu sempre costumo comentar que essas datas me matam, né? O quanto a gente percebe que algumas informações e alguns conceitos já estavam circulando há mais tempo e a gente demora para entrar em contato com eles e às vezes a gente está muito mais atrás nesse processo, né? Principalmente assim, depois das minhas experiências recentes agora de viagem, né? Eu não vou nem dizer que é só no Brasil, eu vou dizer, né, o que eu percebo é que pessoas com deficiência, de forma geral, elas experimentam baixas expectativas e esse é o principal problema que a gente enfrenta hoje em dia. Então, nesse sentido, eu acho que é extremamente importante a gente entender que aprender a ler e a escrever e a comunicar não são questões isoladas, mas eles caminham junto. Esse gráfico aqui é um gráfico da Erin Sheldon, que é uma educadora especial, inclusive mãe de uma menina que tem síndrome de Angelman. Eu acho que ele nos esclarece muito do quanto linguagem e letramento estão intimamente relacionados, e aqui ela nos ajuda a perceber um pouco esse processo de avanço que é possível e que acontece quando se trata de estudantes, né, com necessidades complexas de comunicação. Então, ela estabelece aqui essas 4 nomeações, né? Então, eu traduzi, né? Então, o primeiro nível dela é emergente iniciante, eu traduzi desta forma, né? Lá na base. Então, esse momento inicial
de contato com o letramento, o que está acontecendo nesse momento é que os alunos observam, eles experimentam e exploram. Eles estão observando o modo de fala, as formas de leitura, né, ou como os textos se apresentam no seu contexto, e a escrita também, como a escrita acontece. Eles vão estar explorando a linguagem, materiais para ler e escrever, talvez estejam balbuciando, rabiscando, batendo nos livros, rasgando páginas, comendo giz de cera, né? Prestando atenção por breves períodos de tempo. E é nesse período aqui ainda que eles estão começando a interagir e a engajar. Essa etapa e este momento é considerado emergente iniciante. Okay? À medida que nós avançamos em habilidades, e esses alunos vão ampliando a sua compreensão, avançando em habilidades de comunicação, a gente chega no nível que a gente chama aqui emergente, né? Vamos pensar em termos de comunicadores, seriam comunicadores emergentes. Aqui, a gente já tem alunos que fazem previsões, ou seja, eles estão já entendendo o que pode acontecer depois, demonstram preferências e participam. Aqui, nós vamos ver que, em termos de comportamentos, eles imitam comportamentos, talvez estejam, né, manipulando o teclado, fazendo rabiscos com giz de cera, virando as páginas, envolvendo-se, interagindo durante rotinas de letramento que são conhecidas, né, selecionando livros e atividades, desenvolvendo e expressando preferências, o que gosta, o que não gosta, para diferentes textos e atividades. Então, a gente tem esta etapa aqui, que é de um comunicador, né, barra leitor, escritor emergente. Caminhando um pouquinho mais, a gente chega num estágio, né, de convencional iniciante, de um aluno convencional iniciante. Aqui a gente vai observar alunos que se expressam, respondem e iniciam. Nesse momento, eles vão estar usando ferramentas conhecidas para os propósitos que elas têm, né? Comentar, fazer perguntas, responder, prestar atenção no texto, história, pelo seu conteúdo e ao todo do texto, não apenas a uma página. Começam a conversar, escrever, desenhar, ler, para se expressar e compartilhar sentidos com parceiros de comunicação conhecidos. Aqui a gente já vê uma criança com maior potencial de comunicação. E aquilo que ela chama de comunicador convencional, leitor convencional, são alunos que estão se comunicando, estão lendo e estão escrevendo, né? Neste momento, eles estão usando ferramentas convencionais para se comunicar com qualquer pessoa, em qualquer lugar e para qualquer propósito. Eles usam a fala e a capacidade de ler e escrever para se comunicar em qualquer momento, lugar e com pessoas conhecidas, né? Então, eles começam a ler para aprender. Então, escrevem e se comunicam para demonstrar o seu conhecimento. Então, isso é uma caminhada, né? E em todos esses níveis, a gente percebe que linguagem, comunicação, pode estar intimamente ligada com letramento. Eu achei muito esclarecedor pensar nesse texto. Esse é um texto que depois vocês quiserem, né? Ele está em inglês, né? Eu posso compartilhar com as meninas. É um texto sobre letramento emergente. E a Erin Sheldon explica um pouquinho mais esses aspectos. O que eu acho importante especificamente aqui é que, principalmente esse nível iniciante, emergente iniciante, né? Muitas vezes é considerado como um aluno desconectado e que não está preparado para, ou não deveria, né, ter como alvo o letramento. No entanto, é extremamente importante também este momento, né, mesmo que seja bater nos livros, rasgar as páginas, né, ter um comportamento que não é aquele comportamento esperado, porque é por meio dessas possibilidades que nós conseguimos, né, iniciamos a interação com os materiais, iniciamos né,
a participação nesse contexto também, que é o contexto desse universo letrado que nos cerca. Okay? Então, algumas noções que eu acho que é extremamente importante, né, entender que a comunicação ela é para todos, né? Então, ler e escrever também é para todos, porque ler e escrever tem a ver com essas fronteiras da autonomia, né? Então, nada vai dar mais autonomia para uma pessoa do que conseguir ler e escrever, né? E aí, né, pensando numa lógica, a primeira coisa que eu penso que eu vou ouvir e que eu tenho sempre ouvido é: meu filho tem uma deficiência, ele vai conseguir, tá? É possível que ele aprenda, né? E aí, enfim, atualmente a gente sabe que se a gente conseguir ter os meios de ensino adequado, nós vamos chegar lá, tá? Neste livro, a Karen Ellison David Converheimen falam sobre 10 elementos que foram observados entre todos os estudantes com necessidades complexas de comunicação que estavam aprendendo, né, e estavam desenvolvendo, estavam se tornando leitores e escritores competentes. E esses 10 elementos são esses. Os parceiros são bem informados, ou seja, né, as pessoas têm esse entendimento, né? Eles têm meios de comunicação e interação, né? Ou seja, um sistema de comunicação aumentativa e alternativa se torna fundamental, o acesso ao alfabeto se torna fundamental. Ter repetição é extremamente importante, mas repetição com variedade, e aí a gente vê muitos programas voltados para a alfabetização, onde a gente tem muita repetição, mas essas repetições não têm variedade, nem variedade de contexto e nem variedade de palavras diferentes, né, que permitam maior acesso à linguagem, diferentes formas para uma construção mais ampla de conhecimento. Engajamento cognitivo, ou seja, que a pessoa esteja engajada, que ela esteja envolvida com aquilo que ela vai fazer. Essa clareza cognitiva, né? E a clareza cognitiva significa aí que eu, como professor, ou eu, como mãe, entenda o meu propósito em fazer o que eu estou fazendo, em que a criança ou, né, a pessoa que está aprendendo a ler também entenda aquilo que é esperado dela naquele momento e naquela situação. A conexão pessoal com o currículo, isso é extremamente importante, principalmente no contexto da escola. Então, não se trata simplesmente de trabalhar com palavras, textos diferentes pelo texto, mas é necessário que a gente estabeleça essas conexões pessoais. Enfim, eu posso fazer um livro, uma apresentação de como foi as minhas férias. Eu posso ter materiais que falam sobre as coisas que eu gosto de fazer, as coisas que eu não gosto de fazer, né? Aquilo que se refere à minha vida. Então, é importante que a gente estabeleça essa conexão pessoal, né? Que não seja tudo externo e que não estabeleça contatos específicos ali que façam sentido para a pessoa. Não. O encorajamento para assumir riscos também é importante. E é muito interessante que no livro a Karen Erickson fala de alunos, estudantes com deficiência, que têm receio de participar e responder com medo de que eles errem e sejam corrigidos. Então, é importante também que eles tenham essa possibilidade, né? Alocação, alocação de tempo significativa, ou seja, é importante investir tempo em letramento, em práticas que envolvam. A Karen Erickson chega a falar sobre 2 horas a 2 horas e meia por dia, né? E aqui a gente está entendendo também que, por exemplo, o período de tempo que se passa na escola é um tempo, enfim, de 4 a 6 horas, né? Crianças menores às vezes ficam mais tempo, então é importante que dentro desse tempo que talvez se tenha na escola, haja dedicação aí exclusiva ao ensino explícito. Ensino abrangente também é um outro aspecto que é importante, ou seja, falar de forma mais ampla e não estritamente
em abordagens que são reducionistas e principalmente ali altas expectativas. Precisamos ter altas expectativas em relação a esse potencial, tá? Bom, então acho que a primeira questão, questão não, né? Acho que uma das questões que a gente pensa é como eu ensino. Acho que essa é uma questão que tem me acompanhado, né? E possivelmente, né? Ok, Renata, tudo isso que você está falando faz muito sentido, mas agora, o que eu faço na prática? Tá? E a orientação que a gente tem aqui, o que a Karen Erickson e David Copperhaven nos falam, é que a gente precisa, primeiro de tudo, entender se a gente vai enfatizar as habilidades que são emergentes ou habilidades mais convencionais de letramento. E aí eu tenho 4 perguntas que são importantes para nos ajudar a entender, né, sobre isso. Tá? Então, as perguntas são: o aluno sabe a maioria das letras do alfabeto a maior parte do tempo? É a maioria, a gente não precisa saber exatamente todas, né? Mas a maioria, ele conhece a maior parte do tempo? Sim ou não? Este aluno participa ativamente durante a leitura compartilhada? É outra pergunta. Sim ou não? Ele tem um meio de comunicação e interação? E aqui entra a comunicação aumentativa e alternativa. É extremamente importante. Se a gente não tem um meio de comunicação, como é que a gente vai, enfim, perceber e estabelecer as interações? Né? E o último critério é: este aluno compreende que escrever envolve letras e palavras? A gente percebe, né? Porque, por exemplo, quando tem alunos que fazem desenhos ou que rabiscam, né? Eles ainda não associaram que a escrita está ligada a letras e palavras. Esse é um conceito importante, né? de ser estabelecido. Tá? Então, se a gente identifica que a gente tem não para uma ou mais dessas perguntas, o nosso enfoque deve ser no ensino de letramento emergente. Ok? E aí, de forma prática, né? Quais são as rotinas de ensino para um aluno com deficiência com necessidades complexas de comunicação, que é um leitor emergente? E aí as rotinas são leitura compartilhada, ou seja, ler junto com a criança e usar o livro principalmente para interagir. Não é para a gente conferir o que ele entendeu, não é para ele responder perguntas e a gente tornar isso uma tarefa, é para interagir. Okay? Os quadros de escrita preditiva, né, que é, na verdade, uma atividade de escrever junto com a criança e aceitar toda e qualquer forma que ela possa usar para se expressar. ênfase em expandir o conhecimento do alfabeto, e aí envolve todas as letras e todos os tipos de letras, e também a consciência fonológica, né? Desenvolvimento dessa relação entre letras e palavras, e a leitura independente e a escrita independente, que significa, mesmo que a gente tenha um leitor, oferecer essas oportunidades dele manusear livros ou materiais de leitura de forma independente, mesmo que seja por curtos espaços de tempo. E o mesmo para a escrita. Ter essa oportunidade também de ter esses momentos de escrita de forma individual. Bom, um aluno que já, né, enfim, eu tinha comentado aqui, né, o aluno que não tem um meio de comunicação e interação, né, então ele precisa de um sistema de comunicação pessoal. E aí a minha sugestão é: use um sistema robusto e comece já com comunicação aumentativa e alternativa. A gente tem livros de comunicação gratuitos, tá? Que a gente pode utilizar. A prancha do Project Core, eu acho que é um excelente material para isso também. A gente precisa ter um meio de comunicação. Então tá, recapitulando. Então, né, a gente tem as 4 perguntas. Vou pegar aqui. Tá? Tá, deixa eu voltar aqui.
Essas 4 perguntas. O aluno sabe a maioria, né, das letras do alfabeto, participa ativamente, tem um meio de comunicação e interação, compreende que escrever envolve letras e palavras. Se todas as respostas aqui é sim, esse aluno está preparado para o letramento convencional. Ok? Se não, letramento emergente, a gente vai abordar aquelas outras estratégias ali. Tá? Então, se o aluno está preparado para o letramento emergente, quais são as rotinas que a gente deve investir? Aí a gente vai investir, aí sim, em compreensão de leitura, em estudo das palavras, que vai envolver aí ampliar vocabulário, entender sentidos diferentes, os sentidos das palavras, leitura autodirigida, que nada mais é do que ler por conta própria, e a escrita também, que é essa escrita independente também, possivelmente utilizando já habilidades mais consolidadas aí, letras, palavras e etc. Ok? Então, assim, basicamente a gente tem dois aspectos. É um leitor emergente ou é um leitor convencional? Aquelas 2 perguntas nos direcionam para 2 sentidos diferentes, certo? E aí, gente, se nós estamos aí com um estudante que é, ou uma criança que é um leitor emergente, o que que eu posso fazer para implementar aquelas rotinas? Quais são as rotinas? Leitura compartilhada, escrita compartilhada, né, que são quadros de escrita preditiva, conhecimento do alfabeto, consciência fonológica, leitura e escrita independente. Aqui, o Prodiacor é o recurso, o material que vocês podem utilizar, acessar, aprender e implementar as estratégias para levar este aluno para um outro nível de desenvolvimento no letramento, ok? Eu vou compartilhar com vocês aí onde esses materiais ali vocês podem ler e aprender sobre isso. E alguns recursos que podem ajudar e vão ajudar neste processo. Ok? Parte prática aí. Então, em 2000, bom, agora já 2021. Em 2021, acho que eu terminei de traduzir os materiais do Prodiacor. Ok? Então, deixa eu só, antes de mostrar esse, isso, é isso aqui, sim. Então, o Prodiacor, enfim, é este material aqui do Centro de Estudos sobre Letramento e Deficiência, tá? O Prodiacor ele foi desenvolvido para ser uma forma de curso autoinstrucional para todas as pessoas que precisam aprender. E ele tem 12 módulos aqui de desenvolvimento profissional, com todos os materiais que podem ajudar as pessoas a aprender. Tá? Então, o Prodiacor ele vai trabalhar especificamente a implementação da comunicação aumentativa e alternativa na escola. E, então, vou botar aqui o tradutor, fica mais fácil. Mas ele vai abordar especificamente essas estratégias que eu comentei que são importantes para leitores emergentes. Leitura compartilhada é o tema do módulo 8, escrita compartilhada, que é os quadros de escrita preditiva, o módulo 10, que é conhecimento do alfabeto e consciência fonológica, o módulo 11 e 12, que fala sobre leitura e escrita independente. Tá? Esses materiais todos, eles estão traduzidos, eu traduzi todos eles para o português, e os módulos vocês encontram aqui, né? Organizei dentro do YouTube para poder ser acessado e qualquer pessoa que queira possa ir lá e aprender sobre o Prodiacor. Então, cada módulo é um vídeo e também os materiais que estão relacionados, ok? Então, só para vocês terem uma noção, não vou tocar aqui. Então, mas eu só quero mostrar para vocês também. Então, se vocês entrarem lá no vídeo e olharem a descrição,
na descrição, a gente explica, né? Eu coloquei detalhado o objetivo do módulo e também os links para vocês acessarem os materiais que estão relacionados a isso. Então, por exemplo, aqui, ó, tem um link, ó, bit.ly.com. Se vocês acessarem esse link aqui, nesse link vocês vão conseguir acessar os materiais, os slides, etc., e encontrar todo o conteúdo, né, traduzido para o português, de modo que vocês também consigam aproveitar e estudar e também enfim, implementar isso ativamente aí no contexto de vocês, ok? Então, isso acontece dessa forma para todos os módulos, ok? Então, o material está disponível no site, lá no site do Project Core mesmo, em inglês, mas aí toda a tradução está disponível e vocês podem acessar e ver, né, mais detalhadamente aí essa parte de implementação. Bom, outros materiais eu acho que são importantes, vou ter aqui, tá? Um deles é onde a gente encontra, né, livros adaptados, livros que podem ser utilizados, e aí o Target Reader também é um local onde a gente vai encontrar livros que podem nos ajudar enfim, a trabalhar a leitura. A gente também pode criar os nossos próprios livros também. Às vezes eu venho aqui, encontro alguns livros e eu tanto me inspiro nestes livros para criar outros livros, como também, enfim, às vezes eu acho algum livro em inglês que eu acho interessante, aproveito a ideia e faço algo semelhante, substituo as imagens. Então, aqui tem livros sobre vários assuntos e este portal aqui é um portal que tem também acessibilidade. Então, se eu... deixa eu ver aqui, eu gosto disso. Não sei se eu compartilhei com som. Compartilhei com som ou não? Vou botar aqui. Esse portal aqui é muito legal, porque de repente a gente pode deixar isso aqui, enfim, até em algum momento do dia, ver, assistir, né? Eu faço isso também com vídeos no YouTube, né? No YouTube, às vezes, tem histórias, livros narrados, contados, então é uma possibilidade da gente entrar em contato também com essas histórias. Esse material aqui tem acessibilidade e a gente... Eu não sei se o som está passando para você, mas a gente não está ouvindo o Ah, som do, joia. do livro. Vamos lá, então, de novo, compartilhar. Joia. Agora dá para ver, ó. Gosto de insetos vermelhos. Eu gosto de insetos. Gosto de insetos vermelhos. Gosto de insetos castanhos. Gosto de insetos pretos. Gente, então, assim, eu tô de olho no tempo. Então, esse aqui é um recurso bem interessante. A gente tem aqui, é um livro digital. Eu poderia modelar a palavra gosto enquanto eu vou lendo a história, né? Então, são simples, né? A gente pode comentar, olha, que pequeno, né? Olha que diferente esse bichinho, né? Então, a gente viu isso no jardim. Então, tem muitas possibilidades aqui da gente se comunicar a partir disso, usar uma linguagem que é acessível para a criança, e essa é uma plataforma que ajuda a gente bastante com isso também. Até eu queria... Gosto de insetos vermelhos. Eu gosto de insetos. Então, aqui, nesse menu, a gente pode mudar, por exemplo, a cor da página, por exemplo, para Eu preto, gosto de insetos. ou a gente pode mudar também, né? Ou seja, fazer algumas adaptações para quem precisa. Eu gosto de insetos. Esse contraste não ficou bom, mas, enfim,
isso é uma coisa legal Eu para gosto de tornar o insetos. material acessível também para algumas das nossas crianças, né? Talvez para que elas tenham também um pouco de autonomia para usar, né? Aqui também por si. O Target Reader, ele aceita que a gente coloque acionador, então uma criança com acionador, apertando o acionador, ele pode passar as páginas, né, com autonomia. E uma coisa que eu gosto também de fazer para trabalhar com esses materiais offline, ou seja, impressos, né, eu venho aqui em descarregar e ele oferece a possibilidade da gente baixar em PowerPoint. E abaixando desses materiais em PowerPoint, que às vezes eu pego uma ideia boa em inglês e traduzo para o português, né, aproveito algumas imagens e faço alguns materiais também para que a gente eu tenha mais possibilidades assim de utilização também, ok? Então, assim, esse é um recurso bem interessante também que a gente pode ter, ok? E última coisa que eu queria também fazer a ponte aqui a gente falou sobre o Project Core especificamente para nos ajudar com estudantes que sejam leitores emergentes, mas a gente tem estudantes que talvez, ou crianças que, ou pessoas que talvez já sejam que talvez já sejam leitores emergentes, né? Então, eu tenho um site aqui de referência também que é interessante para vocês usarem. Só que aí esses materiais eu ainda não traduzi. Aí fica o convite também, quem quiser talvez se lançar a esta tarefa, né? Da gente também ter mais esses materiais e poder usar outras opções. Deixa eu compartilhar aqui. Share screen. Ok. Tá. Rê, só para entender, esse que você tá compartilhando agora é voltado mais para os leitores convencionais, é isso? Isso, ele vai oferecer muito mais recursos também para quem já tem habilidades, né? Já é um leitor convencional. Tá? Ele também tem módulos aqui de desenvolvimento profissional e tem muitos materiais também que podem ser utilizados. Ok? Um outro material, né, esse é o Dynamic Learning Maps. Inclusive, nos Estados Unidos, ele é utilizado criando ali pontes não só do letramento. Aqui a gente encontra, inclusive, temas que pegam matemática, pega ciência, né? Porque quem já está mais numa etapa convencional de letramento, né, já está se comunicando melhor de acordo com aquele gráfico que a gente está vendo e participa de forma mais ativa no todo que acontece no contexto educacional. Okay? Enfim, então esse é um outro recurso também que a gente pode usar, mas infelizmente ele ainda não está disponível aí em português para que a gente possa usar, né? Mas hoje em dia eu fico pensando, né? Tá tão fácil assim com a questão dos tradutores disponíveis, né? E então a gente tem essas possibilidades também, tá? E o último recurso também que eu acho que é interessante compartilhar com vocês também faz parte desse grande projeto da Carolina do Norte, que dá apoio ao letramento e ao desenvolvimento educacional, né? Da comunicação educacional dos estudantes com necessidades complexas de comunicação. Então, é esse site aqui, sharedreader.org, tá? Eu participei do congresso em Cancún, que é o Congresso Internacional da ISAC, né, da Sociedade Internacional de Comunicação Aumentativa e Alternativa, e eu passei um dia fazendo curso com a Karen Erickson, que é essa, inclusive, que está na foto, e com a Laurie Geist, que participam desse grande projeto. E, assim, o que elas comentaram que é
a rotina, o que é o principal que leva um estudante ou qualquer pessoa de ser um leitor emergente para um leitor convencional é a leitura compartilhada. A leitura compartilhada é uma chave que ajuda essa transição de ser um leitor emergente para um leitor convencional. Por quê? Aí eu fiquei pensando muito, né, ao longo do dia e de todos os ensinos que a gente teve lá, em todas as discussões, é porque quando a gente faz leitura compartilhada, a gente interage com o aluno que precisa usar comunicação aumentativa e alternativa sem a expectativa dele dar respostas certas ou erradas, mas a gente utiliza o texto para interação. E quando a gente fortalece a interação, a gente tem um aluno que fortalece a sua comunicação e vai estar muito mais preparado para ser um comunicador convencional. Então, a leitura compartilhada é aquela pedrinha ali, central, que ajuda a gente a fazer essa ponte entre letramento emergente e letramento convencional. Então, esse site aqui, não, ele enfatiza só leitura compartilhada. Ele tem 5 módulos, e esse é meu projeto do momento, né, de trabalhar aí na tradução especificamente dos módulos que têm a ver com leitura, né, compartilhada. Vocês não precisem esperar a tradução, né, dá para a gente se lançar aqui, né, e aprender, mas a gente tem aqui também algum respaldo para a gente caminhar nesse processo de ajudar nessa construção e dessas possibilidades aqui também, que vão nos levar adiante aí, né, no desenvolvimento do letramento. Ok? Já passei do tempo, já passei da hora, mas, enfim, acho que é impossível esgotar esse tema, mas eu queria também compartilhar um pouco dessas bases que são tão importantes e mostrar para vocês também alguns caminhos que vocês podem percorrer. Né? Minha grande vontade, meu grande desejo é que a gente criasse uma comunidade maior de pessoas que estivessem implementando, por exemplo, o Project Core, as rotinas do Project Core, e que a gente pudesse trocar informações, que a gente pudesse trocar, enfim, fortalecer aí uma rede de práticas para dar sustentação a isso, para que a gente tivesse mais experiências no Brasil também. Né? E aí eu acho que fazendo essa grande soma de esforços, eu acho que a gente vai fortalecendo também o nosso conhecimento, ok? Então, eu não sei se, né, deu para ajudar vocês assim com um panorama geral, né, de alguns conceitos iniciais que são importantes, também de como a gente pode pensar de forma prática onde a gente está, né, com nossos filhos, filhas, alunos, e como ajudá-los a avançar cada vez mais em termos do seu letramento, né, e, né, da sua comunicação, que vai junto a rebote também. Ok? Temos algum tempinho para as perguntas, Rê? Ari? Depende de você. A gente tem Não, algumas poucas perguntas, acho que a gente consegue trazer. Uma, se a gente vai ter, algumas perguntaram se ia ter acesso ao material, o que eu tenho colocado no chat é que a aula vai estar gravada e vai estar disponível no YouTube do Comunicateia, então as pessoas podem assistir novamente para olhar o conteúdo que você projetou. A Adriana Nascimento perguntou: a partir de que série devemos responder as 4 perguntas entre ensino emergente ou convencional? Considerando a complexidade da criança, podemos antecipar para a pré-escola, 5 anos de idade? sim, né? Foram várias perguntas. Podemos antecipar, sim, né? Gente, mesmo para crianças típicas, né? Na pré-escola, elas já começam a ter leitura compartilhada, na pré-escola já se começa a experimentar diferentes materiais que possam ser utilizados para escrita. Então, o letramento, né, mesmo, ele acontece
né? Desde muito cedo. Tá? Eu estava lendo textos em relação a isso, falando que, inclusive, por exemplo, enquanto a mãe ouve músicas e ela fala, a criança está mais suscetível, por exemplo, à voz da mãe. Tá? Então, a gente está imerso em um mundo letrado, e isso está ao nosso entorno, né? O ensino sistemático começa a ser pensado a partir do primeiro ano, né, em termos de alfabetização, mas o letramento, ele começa muito antes e ele segue durante a vida, né? Ele não é uma questão estanque. Então, sim, né, podemos pensar nisso já desde bem cedo, inclusive eu não falei aqui, né, mas tem um grande nome da comunicação aumentativa alternativa, que é a Janice Light, que está na Universidade de Massachusetts, e eles têm um programa que já estimula o letramento de crianças com necessidades complexas, já na intervenção precoce. E esse trabalho que se começa cedo, com ênfase na comunicação e na experimentação também, muitas dessas crianças, quando chegavam, por exemplo, o que seria equivalente ao nosso primeiro ano, elas já tinham já o diferencial de estarem já numa etapa de comunicação convencional e poderem, portanto, acompanhar melhor o grupo. Então, são questões que a gente pode estar pensando também, deveria considerar, né? Ok, Ah, respondi essa pergunta? sim. Uma outra pergunta que a gente tem é da Ellen Gomes. Ela perguntou: Meu filho ama que eu leia para ele antes de dormir e cumpre todos os requisitos. Só que ele não tem paciência para esperar eu ler para ele. Como fazer uma criança com deficiência ter paciência e tempo de espera? E eu, quanto mulher autista, ter mais paciência na hora da escrita independente, porque ele sempre pede apoio. Não curte e chora muito. Como estimular? Ele, ele usa já o CA robusto. Ok. Eu acho que a gente também pensar nas expectativas, o que que a gente espera da escrita independente, tá? Se vocês forem assistir lá os módulos do Project Core, né, isso vai estar mais detalhado lá. Eu lembro que tem uma imagem que é assim, que é uma cafeteira, se coloca uma foto e a criança tem o papel ali e ela faz vários rabiscos e parece que ela fez um C. Esse é a escrita independente, tá? Então, você fez um C aqui. Café começa com C, então eu posso escrever, né? E a criança observar. A gente tem uma cafeteira. E aí eu posso escrever cafeteira, C-A-F-E-T. Então, assim, a forma como nós lidamos também com esses processos, né? De entender que a gente não está fazendo isso de forma prescritiva, a gente não está empurrando, né? Goela abaixo isso. É mostrar que a escrita faz parte. Tá? Na minha casa, eu faço lista de compras e a lista de compras está na cozinha em algum lugar. Então, eu chamo atenção para aquela lista de compras, às vezes, antes de sair de casa com meu filho, ele vai no mercado comigo e eu vou lendo assim, aqui, primeira coisa que a gente tem que comprar, arroz. E aí né, eu mostro para ele o papel, né, eu passo o meu dedo por embaixo da palavra, a gente vai lá e pega um arroz. Né? Então, pensar em essas formas mais criativas de trazer para dentro do nosso cotidiano e da nossa rotina o que está acontecendo. Né? Outro exemplo assim da minha rotina com meu filho, né? Às vezes ele está muito ansioso por alguma coisa e às vezes eu faço, por exemplo, a rotina do que vai acontecer por escrito. Então, assim, primeiro nós vamos almoçar. Eu escrevo almoçar. Né? Depois nós vamos escovar os dentes. Eu coloco escovar os dentes. E depois nós vamos sair. E eu vou, às vezes, com esse papel, dizendo, ok, já escovamos os dentes. Eu coloco ali um check. Agora vamos, enfim, vamos para o carro. Então, são coisas simples do cotidiano, onde a gente está mostrando que a escrita, ela serve ali como um organizador e ela pode estar acompanhando a gente em todo, né, de forma muito simples, nos dia a dia e naquilo que a gente está fazendo também.
Ok? Algumas dicas, né? Deu? Rê, você está no mudo. Eu estava aqui lendo loucamente. A outra pergunta foi da Ana Maria Navajas Salzano. Não sei se eu pronunciei certo o sobrenome dela. Peço desculpa se não. Utilizar os próprios pictogramas para criar textos está correto? No caso de uma criança que não consegue escrever, já usa CAA e faz interpretação de textos. Tá. Gente, esse é um tema muito nevrálgico, tá? E hoje eu vou dizer para vocês, né? A prática de usar imagens e embaixo da imagem ficar colocando cada uma das palavras da frase, isso não é, as pesquisas estão dizendo que isso não contribui para o letramento, pelo contrário, isso atrasa o letramento, tá? Isso traz muito, deixa a gente muito em dúvida, né? Porque algumas pessoas, não, mas a imagem pode ajudar. Ok, uma imagem, ela pode ajudar a entender de forma mais ampla, tá? Mas via de regra, linhas gerais, comunicação com símbolos no sistema de comunicação é comunicação. Agora, a gente está trabalhando o letramento, a pessoa precisa ter acesso a palavras, a letras. A gente não precisa e não deve trazer sempre imagens, principalmente criar essas combinações onde a gente tem cada símbolo uma palavra, ok? Por que que isso às vezes atrapalha? Porque nem sempre dentro do sentido, aquela palavra se refere exatamente à imagem que está ali, tá? Então, por exemplo, eu comi uma banana, né? Eu comi uma banana, tá? Ela estava deliciosa. Então, assim, eu comi uma banana, ela estava... E quando eu tiver que representar esse ela estava deliciosa, eu vou botar qual imagem para a palavra ela, entendeu? Então, muitas vezes, as pessoas têm utilizado ao longo de muito tempo, isso se fez muito, mas em muitos momentos isso atrapalha o processo de letramento em vez de auxiliar. Porque as imagens, às vezes, evocam determinados sentidos que não são aqueles que estão relacionados com o contexto de comunicação ou com o texto ou com a história. Então, a gente precisa ter muito cuidado em atrelar todo que a gente faz em termos de letramento à imagem. Isso não seria recomendado, né? Concentre-se também na aprendizagem de letras e palavras, ok? Eu vou para. Tem mais duas perguntas. Uma é o Project Core. Não sei se é o que é isso ou é isso. Eu não entendi. A pergunta foi Project Core, interrogação. É isso? Uhum. Eu não entendi. Deixa eu ver se tenho. Bom, o que que é o Project... Ahn, Posso responder, né? Adriana Nascimento, você quer perguntar o que era a sua pergunta? A Renata já esclareceu. Você pode se tirar o mudo para perguntar caso. Eu estou Não tentando sei achar se as você perguntas quiser aqui, né? contar um pouquinho o que é o Project Core, aí eu vou ver se tem algum contexto antes. Isso. Oi, já esclareceu, sim. Na hora que ela falou pela primeira vez, eu não tinha entendido o som da palavra, Perfeito, aí eu perguntei na hora, mas já está bem claro. Já. perfeito. Então, eu vou até pedir para a Sirlene abrir o áudio dela, que eu vi que ela levantou a mão e era a última pergunta. Ela perguntou alguma coisa em relação ao Drive, então eu vou pedir para que ela abra o áudio e faça a pergunta dela. Boa noite. Sirlene. Obrigada aí pela tradução, né, do Project Core. E eu vi que você colocou no Drive, vai estar disponível no Drive esses materiais lá do Project Core?
que apareceu ali. E a outra questão também, ela comentou de um livro no primeiro instante, no início, da Carrie. Só que assim, eu estava em trânsito, tem ele já em português? Não tem? Tem previsão? Essa é uma novela, né? Uma Ah, novela. Mas, enfim, a gente vai tentar de novo, né? Aliás, eu tenho novidade sobre isso que eu preciso conversar até com as meninas ali do Comunicateia. A gente faz força para que ele esteja disponível. Até agora a gente não foi muito bem sucedido. Voltando agora do México, eu tive em contato com o autor, então, enfim, vamos voltar a falar sobre isso novamente. Ok? O livro não está disponível em espanhol que eu saiba ainda, tá? Mas tem um movimento ali também de tradução do material para outras línguas, e aí eu acho que não deve demorar muito, né? É mais fácil as publicações até, eu acho que em espanhol do que em português, né? Porque tem muito mais falante em espanhol, certo? obrigada. Joia. E o Project Core está no seu Drive, é isso, Rê? Que acho que foi uma outra pergunta dela. Tá, o Project Core, ele tem, se vocês acessarem, eu tenho 2 perfis no Instagram, um deles é @alternativa inclusiva, e ele está fixado até o que é o Project Core. Aí ali eu acho que tem um link que dá para acessar, tá? Mas se vocês entrarem pelo YouTube, Project Core Brasil, cada módulo tem o link para todos os materiais na descrição. Então, entra aí embaixo, quando vocês abrem a descrição do vídeo, ali tem o link. Aí é só pegar, acessar direto. Vai estar no Drive. Todo o material está traduzido, está disponível. São 12 módulos. E aí, dentro de cada pasta do Drive tem os slides, ele tem a transcrição do vídeo. Todo módulo tem 2 atividades que a gente pode fazer de fixação, elas estão lá, e elas também, e também cada módulo tem uma fichazinha de avaliação para você ver se você captou as ideias principais do módulo. Então, todos os materiais estão lá, tá? Então, vale a pena, tá? Então, é possível a gente chegar aí nos materiais, tá? Se precisar qualquer coisa também, tenta me aciona lá no Instagram, que eu compartilho o link. O programa que estimula necessidades de letramento, tá? Universidade de Massachusetts, Janice Light, isso, tá? É o nome da autora que eu comentei, que tem esse trabalho já, desde a intervenção precoce, já com ênfase no letramento. Isso. Mais alguma pergunta aí? Acho que a Luciana perguntou o que é o Project Core. Então, se você quiser se Não, sintetizar para a não, gente acho encerrar, que... essa vai ser a última pergunta, que a gente já passou do horário da Rê. De antemão, já quero agradecer, Rê, toda a tua generosidade de compartilhar todas as informações, esses recursos com a gente. Gente, está gratuito. Ela teve todo o trabalho de traduzir o Project Core. Está disponível no YouTube. Literalmente todo o material traduzido e mastigado, então não deixem de olhar todo o material e se debruçar sobre o que ela realmente teve um trabalho árduo de fazer e compartilhar gratuitamente com todos. Muito obrigada, Rei. Tá, é para eu explicar o que é o Project Core? É. Tá, então E assim, se despedir da gente. então assim, então o Project Core, ele foi feito, né, dentro de um edital nos Estados Unidos, o Departamento de Educação, né, então eles estavam assim, vamos dizer, o governo americano, na tentativa de produzir materiais que sejam úteis e fundamentem a educação de crianças com deficiências significativas, ou seja, como é que a gente ensina crianças com necessidades complexas de comunicação, com necessidades significativas, e a gente está falando de crianças com muita complexidade, a gente não está falando só de crianças com questões comportamentais, mas crianças que às vezes, né, têm muito pouca capacidade de se locomover, de se comunicar,
são considerados, às vezes, comunicadores não intencionais, inclusive. Então, como é que, no contexto da escola, se poderia iniciar um processo de ensinar essas crianças a se comunicar, enquanto elas também vão sendo ensinadas e vão ampliando o seu letramento. Então, o propósito do Project Core foi ser uma resposta prática a essa necessidade que a gente tem, a ensinar a todos os alunos efetivamente ler e escrever. Então, esse programa, né, foi organizado, né? O módulo 1 do Project Core vai explicar isso melhor, né? Então, eles fizeram, né, são um projeto de longos anos, fizeram formações, implementaram com professores, revisaram e chegaram ao pacote final com módulos de desenvolvimento profissional para que qualquer profissional pudesse sentar na frente do seu computador, por exemplo, e aprender, né, com uma linguagem acessível o que fazer com um aluno com deficiência significativa no contexto da escola, né? Contribuindo, então, para o desenvolvimento da sua comunicação e para o seu letramento. Então, o Project Core tem este alvo. E é interessante também é interessante falar sobre isso, porque, assim, eu organizei alguns grupos de estudo sobre o Project Core, vou fazer de novo agora isso no segundo semestre, né? Porque eu percebo que se eu não faço um grupo de estudo, as pessoas não estudam Project Core e ele é um material riquíssimo. Então, vamos ver se isso dá um gás também, um ânimo nas pessoas estudarem mais sobre o assunto. Então, assim, muitas pessoas, elas ficam na dúvida, não, mas eu tenho um aluno que é um comunicador muito iniciante, nem tem intenção comunicativa, enfim, o Project Core vai focar em ensinar a ler e escrever, esse aluno não está nesse momento. Não, o Project Core é para quem é muito iniciante mesmo. Então, ele vai trazer elementos que vão ajudar nisso, entende? Como o material ele é muito bem organizado, eu acredito que ele é totalmente útil, inclusive para, enfim, crianças que estejam melhor na sua comunicação e já estejam mais próximas de um letramento convencional, né? Mais aptas até para o letramento convencional. É muito interessante. Tá? Ou mesmo quem inicialmente não esteja pensando em letramento em si. O Project Core também é interessante porque ele nos ajuda muito com a comunicação alternativa, a implementação da comunicação aumentativa e alternativa. Então, ainda assim, ele vale a pena, certo? Então, isso é, né, o motivo pelo qual o Project Core foi feito e os materiais ali que estão disponíveis, né, e o público a quem ele se destina. Então, assim, eu tenho um aluno muito difícil, Renata, não sei se seria bom. É para ele sim, entendeu? Minimamente é para ele. Então, né, confiram e depois me contem, né? Se fez sentido para vocês, se é isso mesmo. Se vocês tiverem qualquer dúvida também, eu fico à disposição.